Já. Saúde a todos, com a paz de Cristo, que a mesma habite nos corações, não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, o vídeo de hoje eu quero relatar um sonho que tive essa noite. Essa madrugada eu acordei e falei com o Senhor: Senhor, está tão próximo do dia 10, o Senhor não me revelaste ainda nenhum sonho esses dias, e se for a tua santa vontade, me revela um sonho para que eu me animo mais, né? Então eu orei ao Senhor e aí eu dormi novamente, né? E quando eu dormi, o Senhor me deu um sonho muito interessante, né? Um sonho que mexeu muito comigo. Eu fui levada assim, como se eu estivesse nas nuvens, né? Assim, não parecia estar aqui na terra, mas em cima, no céu, nas nuvens. E ali eu fui levada a contemplar um período de guerra, né? Esse período de guerra não era uma guerra aqui na terra, mas sim uma guerra de forças espirituais. Ou seja, o primeiro período, o Pai e o Filho e os santos anjos guerreando contra Satanás e os seus anjos. Então, ali foi um período de uma grande guerra ali. O Pai, o Filho e os santos anjos guerreando contra Satanás e seus anjos. Né? Então, eu fui contemplar esse período dessa guerra. Então, de repente, o sonho, ele muda e fala assim: agora vai ser o período da guerra entre Cristo e Satanás. No meu consciente no sonho, esse período da guerra entre Cristo e Satanás seria para exterminar Satanás de uma vez, porque o primeiro período que o Pai, o Filho e os santos anjos guerrearam contra Satanás, por mais que eles venceram, mas Satanás não foi ainda aniquilado. Mas agora, nesse último período, quando o Cordeiro, ele próprio, ia guerrear contra Satanás, a guerra entre Cristo e Satanás, então Satanás seria eliminado de uma vez por todas. Então, no meu consciente, eu dizia assim: agora sim, agora o nosso Cristo vai vencer a guerra. Né? Então, ali eu via um arsenal, eu via ali como se fosse um palco de guerra, né? Entre Cristo e Satanás. E, de repente, prepararam-se para a guerra. E começou aqueles fogos. Não eram fogos artificiais, como aqui desse mundo de bomba, não. Era fogo sobrenatural, né? Satanás jogando fogo sobre os servos de Deus, né? Era aquelas bolas de fogo, aqueles fogos que não é artificial, mas sim fogo sobrenatural, né? E aquelas bolas de fogo passavam sobre o povo de Deus. E era uma guerra tão intensa que no meu consciente no sonho parecia que ninguém escaparia. Mas eu tinha certeza que aquelas bolas de fogo não atingiam nenhum dos servos de Deus, né? Então ali quando vem aquelas bolas velozes ali para atingir o povo de Deus se esquivava, se abaixava e aquelas bolas passavam por cima e não atingia ninguém. Então cruzaram ali aquela guerra, aquele fogo, aquela guerra terrível, né? E ali quando estava no meio daquela guerra assim, forte, o qual a gente via ali só fogo para todos os lados, então eu desperto do sono, né? Então esse foi o sonho que eu tive nessa madrugada, né? O qual eu fiquei pensando, meditando nesse sonho depois que acordei, né? E eu fui entender, né, o que representa esse sonho, né? Então, a primeira parte do sonho, que é a guerra que começou, né? O Pai, o Filho e os santos anjos guerreando contra Satanás, representa esse período de 6.000 anos, né? Que nós estamos aqui nessa terra, né? Uma guerra do Pai, do Filho e dos santos anjos contra as hostes do mal. Mas agora chegou o período, no final dessa guerra, chegou o período, né, do próprio Cristo, ele próprio, travar a guerra contra Satanás, ele pessoalmente mesmo, agora é só ele pessoalmente, vai travar a guerra contra Satanás, né? Ele vai vir para batalhar agora contra a besta sua imagem, e que é contra o próprio Satanás, que Satanás está na frente dessa obra do mal, né? Então, esse aí foi o sonho que eu tive, né? Eu entendi que representa, esse sonho aí representa, né? Ali mais uma afirmação da incorporação de Cristo, o que vai acontecer agora, né? Cristo virá para batalhar contra as hostes do mal, né? Então esse foi o sonho que eu tive, né? Eu acordei, fiquei pensando, né? Fiquei meditando, né? E fortaleceu a minha fé, né? Esse sonho que eu tive. Deus nos abençoe e nos saúde maternamente. Amém.